nós temos sido na nossa casa? Quem nós temos sido na vida dos nossos filhos? Nós temos sido um exemplo de fé para a nossa casa, para a nossa família? Ou quando os nossos filhos olham para nós, eles veem em nós uma pessoa inconstante, uma pessoa medrosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa fraca? O que nós temos deixado? Qual tem sido o legado que cada um de nós temos deixado para a nossa família? Um legado de força, um legado de esperança, ou um legado de incredulidade, de inconstância? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, em mais um dia. Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor, e nós queremos agradecer. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, nos fortalecido. Senhor, quantos, meu Pai, que iniciaram com uma força total e com o decorrer dos dias foram perdendo as forças, foram parando, desistindo, meu Pai. Senhor, e nós não, meu Pai, nós estamos aqui. E nós agradecemos por não ter nos deixado, meu Pai, desfalecer na fé. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, abençoe a vida de cada um que está nesse propósito dos 52 dias. Cada mãe, cada pai, cada filho que tem orado por uma restauração, que tem orado por uma restituição, que não tem deixado se levar, meu Pai, pelo momento, pela circunstância, pela situação, mas tem confiado no Senhor. Abençoe a cada um, meu Pai, que continue e se mantenha, meu Pai, nos caminhos do Senhor. Senhor, nós como mães e pais, meu Pai, nos ajuda a continuar sendo um canal de bênção, de oração sobre a vida dos nossos filhos. Que cada filho, meu Pai, se rendam ao Senhor, que venham temer ao Senhor, que venham se envolver, meu Pai, com as coisas do Senhor. Eu abençoo a cada um dos lares neste momento. Senhor, visita os lares, meu Pai, visita as famílias, visita as nossas crianças, Senhor, em todo lugar. Guarda as nossas crianças. Senhor, não deixa nenhuma delas, meu Pai, se distrair, se dispersar, deixar se envolver, meu Pai, com aquilo que o mundo oferece. Mas onde estiver as nossas crianças, meu Pai, que elas possam estar guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor. Senhor, e se porventura, meu Pai, há algo tentando roubar, meu Pai, a mente das nossas crianças, a inocência das nossas crianças, tentando, meu Pai, muitas vezes conduzir os nossos jovens, os nossos adolescentes, meu Pai, com desejos mundanos, meu Pai, para o mundo, meu Pai, já és do maligno, e o mundo tem tentado entrar, meu Pai, dentro dos lares, e muitas vezes, meu Pai, tem tentado roubar a inocência dos nossos jovens, para levar o mundo, meu Pai, para dentro dos lares. Não, Senhor, que cada um desses pais se posicionem, ocupem o seu lugar, não se distraiam, não vacilam e cuida daquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque filhos são heranças do Senhor. Então guarda as nossas crianças, Senhor, guarda os nossos adolescentes, guarda o coração, guarda a mente, Senhor, de distrações, meu Pai, que nenhum deles ficam, meu Pai, dispersos, mas que cada um deles, meu Pai, sintam o desejo de estar na Tua presença, se envolver com as coisas do Senhor.
Eu abençoo a cada um que está conosco, meu Pai, nas igrejas, aqueles que estão nos acompanhando na transmissão, os que estão conosco aqui. Senhor, eu peço a cobertura do Teu sangue, que o Senhor possa nos conduzir em tudo que vamos fazer. E que o Senhor guarda os nossos onde eles estiverem. Eu agradeço por esse dia, eu agradeço por este momento e por esta oportunidade. E eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Sente-se por gentileza. Nós estamos finalizando, né? Na próxima terça-feira, nós finalizamos os 52 dias. E eu já tenho dito isso por algumas vezes, né? Que tem sido assim, dias desafiadores. Mas, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E o nosso posicionamento na nossa casa, na nossa família, ela é muito importante. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Porque o que mais temos são pessoas se distraindo, se dispersando, deixando-se envolver muitas vezes com aquilo que está ao seu redor, que não tem importância nenhuma, ao invés de se envolver com aquilo que é de Deus. O título da palavra de hoje é Distrações nos Lares. Muitos lares têm sido destruídos justamente pela falta de atenção na parte dos pais. Pais têm se distraído, têm se dispersado, muitos pais têm se acomodado, têm aceitado. A aceitação de muitos pais, infelizmente, tem destruído a vida de muitos filhos. E nós precisamos nos atentar, principalmente nós na condição de pais, nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o poder da influência que nós temos sobre a vida dos nossos filhos é muito importante. E isso é tanto para a bênção quanto para a maldição. Os nossos filhos, eles são influenciados pelas atitudes de seus pais. E muitos pais, às vezes, não se dão conta disso. Às vezes acham que estão fazendo, estão tendo atitudes, às vezes atitudes de mentiras, de grosserias, né? Às vezes os pais são impulsivos, falam aquilo que vem, e não se atentam que ao seu redor tem aquelas câmeras, né, que nós chamamos de câmeras de perninhas, que são os nossos filhos, que estão atentos a tudo. E isso eles estão atentos também quando você tem uma conduta correta. Então, por isso que nós precisamos ficarmos muito atentos o que somos diante dos nossos filhos. Por isso que nós não podemos ser uma farsa. Nós temos que ser quem somos e ponto. Por isso que nós precisamos trabalhar a nós o tempo todo. Às vezes, muitos pais querem uma mudança nos filhos. Ah, mas meu filho está muito teimoso. Mas meu filho está rebelde. Mas meu filho está me respondendo. Só que quando muitas vezes os filhos estão tendo algumas atitudes, isso são reflexo dos pais. Ah, mas o meu filho só chora. O meu filho... Analisa você. Analisa a sua vida, como está você, como está dentro de você, como tem sido as suas condutas, como tem sido a sua vida com Deus. Por quê? Porque filhos, eles não vieram no mundo para nos trazer peso. Filho, eles vieram na nossa vida para ser bênção na nossa vida. Filhos são heranças. Herança é algo precioso. Herança é algo que você quer guardar e que você não quer que não venha se perder. É algo precioso para você. E os nossos filhos são considerados como herança do Senhor. Algo que nós precisamos guardar e cuidar com toda a nossa força. Só que tem muitos pais que têm se dispersado, né? E às vezes, quando ele vai tentar socorrer,
não que seja tarde demais, porque nunca é tarde demais quando nós temos Jesus. Mas às vezes vem consequências e colheitas que depois é mais trabalhoso para inverter aquilo. A Bíblia relata sobre vários fatos que ocorreu de pais que negligenciaram na educação dos seus filhos. Porém, pais que se posicionaram e ocuparam o seu lugar e viram a vitória dos seus filhos. Aí nós podemos trazer para a nossa vida quem nós temos sido na nossa casa. Quem nós temos sido na vida dos nossos filhos. Nós temos sido um exemplo de fé para a nossa casa, para a nossa família. Ou quando os nossos filhos olham para nós, eles veem em nós uma pessoa inconstante, uma pessoa medrosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa fraca. O que nós temos deixado? Qual tem sido o legado que cada um de nós temos deixado para a nossa família? Um legado de força, um legado de esperança, ou um legado de incredulidade, de inconstância, de uma pessoa desanimada, que não tem comprometimento com a palavra. Então, nós precisamos ver qual tem sido o nosso exemplo para a vida dos nossos filhos. A Bíblia fala sobre Jeroboão, um homem idólatra que levantou altares a deuses, ao invés de instruir os seus filhos a buscar o verdadeiro Deus. Ele era rei, ele sabia quem era o verdadeiro Deus de Israel, mas mesmo assim levantou altares e isso trouxe morte para a sua casa. O que nós temos levado para a nossa família? Nós temos levado vida ou nós temos levado morte para a nossa casa? Porque morte não é a morte física que eu estou dizendo, não. Mas eu estou falando de uma morte espiritual. Uma morte que às vezes você leva para os seus filhos com atitudes erradas. Com a sua forma de agir. Nós temos até mesmo nos nossos destinos curados, filhos que foram filhos, muitas vezes, de obreiros, pastores, que estavam dentro da igreja e que diziam que jamais queriam estar dentro de uma igreja, justamente pela conduta dos pais. E isso é de doer a alma. Você já imaginou você ter um filho do seu lado, que você criou, que você deu do seu melhor ali, né? Até você imagina e pensa que deu do melhor e ele olhar para você e falar que ele não quer ter a sua fé, porque a sua fé é uma fé mentirosa, uma fé que não leva ele a lugar nenhum. Uma fé que muitas vezes nós ouvirmos, né? Dizer assim, eu estar na igreja para ter as atitudes que o meu pai e a minha mãe têm. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa e ela dizia para mim, hoje ela já é uma mulher, já está, né, seguindo os caminhos do Senhor, mas ela teve assim uma destruição total na casa dela, justamente pelo fato dos seus pais estarem dentro da igreja, à frente de trabalhos, na igreja, e ela olhar para aquele pai, para aquela mãe e dizer, é tudo mentira o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo. De muitas vezes ela olhar e dizer assim, bem que eles poderiam ser dessa forma dentro de casa comigo e com meus irmãos. E isso é muito triste. Isso nos traz um temor e uma responsabilidade muito grande de como os nossos filhos estão nos vendo. Isso nos faz ainda mais nos posicionar, ocupar o nosso lugar, vencer a nós mesmos, por amor aos nossos filhos. Ainda essa pessoa, ela dizia para mim, eu vi os meus irmãos sendo mortos pela polícia. Sabe por quê? Porque os meus pais não tiveram firmeza dentro de casa. Os meus pais estavam na igreja e em casa era totalmente ao contrário. E os meus irmãos morreram todos. E isso nos traz um peso, assim, um temor, um tremor na alma de como nós estamos conduzindo a nossa casa e a nossa família.
E a Bíblia fala deste homem que ele trouxe morte para sua casa justamente por ser um idólatra, mesmo sabendo quem era Deus. E idólatra não é somente aquele que adora imagens, não, mas aquele que adora o desejo da sua carne. Não obedece a Deus, não se posiciona. Nós temos a passagem também sobre a mulher de Ló. Olha a destruição que foi aquela família. Será que aquela mulher, você vê que a mulher de Ló é uma mulher desconhecida, ela não tem nome. Ela só é conhecida como a mulher de Ló. Mas ela não tem nome, essa mulher. Será que se essa mulher, no momento que eles estavam em Sodoma e Gomorra, que receberam a direção de sair daquele lugar, será que se essa mulher tivesse se levantado, se posicionado, pego a sua família ali e dito, não, vamos lá, vamos sair daqui, é uma direção que Deus está nos dando, vamos obedecer a Deus e não ter olhado para trás, será que aquelas filhas tinham tido aquela conduta, o qual elas tiveram? Será que não faltou naquela casa uma pessoa ocupar o seu lugar, se posicionar em oração e orar por aquela família? Então você vê que a oração, a posição em que nós devemos ocupar, muda destinos, quebra sentenças. Mas muitos ainda, infelizmente, prefere pagar para ver. Né? Nós estamos aí numa época onde as palavras têm vindo assim, claramente, para cada um de nós, o que devemos fazer, em todas as áreas da nossa vida. Deus tem nos dado direções claras. Deus não tem deixado nada ali no oculto, que Ele não tem nos revelado, referente a toda a palavra que Ele tem trazido a nós. Nos direcionando, nos orientando o que precisamos fazer. Que se algo não está caminhando como você gostaria dentro da sua casa, o problema está na ponta. E quem que é a ponta? Os pais. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Nós somos responsáveis pela nossa família. A nossa família depende, sim, da nossa oração. Às vezes você pode dizer, pastora, mas os meus filhos já cresceram, já se casaram, já fizeram as escolhas deles, mas isso não significa que você, na condição de mãe, na condição de pai, você não deve continuar orando, se posicionando, né, fechando as brechas pela sua família, pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque muitos filhos hoje estão colhendo uma consequência de coisas justamente por portais que foram abertos pelos próprios pais. E até que esses pais não reconhecerem que portas foram abertas para que essas destruições chegassem até a sua casa, a sua família, aos seus filhos, e se colocar na brecha, fechando essas portas, vão ter consequências e muitas vezes irreversível. Então nós não podemos mais vacilar, nós não podemos mais nos distrair. Muitos estão distraídos. Muitos pais ainda estão acomodados, não ocupando, não se posicionando, não colocando em ordem a sua casa, não olhando para os seus filhos e atentando aos seus filhos. Muitos pais já estão no automático, o filho chorou, entrega o celular. Toma, meu filho, vai assistir um filminho. O filho fez uma birra, toma, meu filho, vai ver isso aqui, vai ver esse vídeo. Quer dizer, ao invés de você ver ali, muitas vezes, seu filho chorando, fazendo até mesmo uma birra, aquilo ali é uma carência, aquilo ali é para chamar a tua atenção. Por que não chegar até aquela criança, ouvir aquela criança, acolher aquela criança, dar atenção? Hoje nós sabemos que a vida de muitas pessoas está corrida demais, é muita correria, né? E isso causa justamente a distração, porque muitos afazeres, é muito tempo para si mesmo e pouco tempo para aquilo que é precioso para você.
que é a sua casa, que é a sua família. Ai, mas a minha vida está tão corrida. De todo mundo é assim, né? Mas você precisa aprender a separar o momento com a sua família e o seu momento de trabalho, de organização da sua casa, de outras coisas. Só que tem muitos que não têm conseguido controlar isso, têm deixado se levar pela correria do dia a dia e deixando de cuidar daquilo que é mais precioso para você, que é a sua casa, que é a sua família, que são os seus filhos, que é o seu casamento. Porque muitos estão aí na correria do dia a dia e esquece de cuidar daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque a sua família, ela precisa ser prioridade para Deus. Quando eu faço a oração com os solteiros, é algo que eu sempre falo com eles. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, você precisa orar pela sua família. Porque ela foi a primeira instituição criada por Deus. Então, Deus ama a família. Deus preza pela família. E muitos não têm valorizado a família. Às vezes, valoriza mais os que estão fora, mais o patrão, mais aquele amigo de trabalho, prioriza mais aquela ligação do que dar atenção aos seus próprios filhos, do que dar atenção à sua própria família. Nós que lidamos com pessoas, nós atendemos muitos jovens, muitas crianças carentes, porém muitos homens e mulheres carentes também. Pessoas que têm família, que são casados e às vezes sentem a necessidade de conversar com seu cônjuge, de estar ali conversando com seus filhos, de estar na mesa. Ainda ontem eu atendi uma pessoa e ela dizia assim para mim: pastora, essa história de colocar a mesa para estar em família, isso na minha casa não existe. E eu disse para ela: então começa a fazer você. Começa a sentar, prepara a mesa para todos ali com todo o amor e carinho, porque tudo na nossa vida é um exercício. E monta a mesa. Vai chegar um momento que você vai constrangir essas pessoas com a sua atitude. E assim você vai trazendo essas pessoas a ocupar aquele lugar na mesa. Quantos são os pais que não conseguem sentar com seus filhos, de ter diálogo com seus filhos? Porque tem medo, muitos filhos têm medo de falar com seus pais e por isso procura pessoas lá fora. E aí qual está sendo essa influência lá fora que o seu filho está buscando? E muitos pais não têm tido paciência. É tudo à base do grito, é tudo cobrando, é tudo criticando, e tudo isso vai causando um distanciamento entre os pais e os filhos, entre os casais, famílias que não conseguem mais ter diálogo, famílias que têm se distraído por situações ali que não vai levar a eles a lugar nenhum. Eu vejo que nós estamos num momento de um risco muito grande. Ou nós abraçamos a nossa casa, abraçamos a nossa família e cobrimos a nossa casa e a nossa família em oração. Se nós não nos posicionar dessa forma, depois não adianta nós chorarmos o leite derramado. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Pastora, mas ele não me ouve. Faça a tua parte. Ganhe a sua família, traga a sua família para perto. Para de só cobrar e criticar, não ouça. Ainda que aquilo que você vai ouvir não é do seu agrado, mas ouça. Tem coisas que nós não mudamos no falar, tem coisas não, é tudo. Nós não mudamos na força do braço, nós não mudamos no falar, no cobrar. Mas nós mudamos a nossa casa e a nossa família com atitudes de posicionamento em Deus e em oração. Por que nós vemos aqui famílias que foram destruídas? A família de Jeroboão foi uma família que foi a ruínas. A família de Ló foi destruída porque não teve uma pessoa que ocupou o seu lugar, que se posicionou.
que amou aquela família e se separou para orar por aquela casa, por aquela família. Deixou-se levar pelo momento, pelo oba-oba, que muitas vezes o mundo aí fora quer nos dar, quer trazer para a nossa casa e para a nossa família. E nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Aí, vamos lá em Jó 1, do 1 ao 5. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Olha a responsabilidade deste homem. Nós sabemos que é um desafio grande conduzir um filho, 2 filhos, mas aqui era 7 homens e 3 mulheres. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Então, nós vemos aqui que era um homem ocupado. Era um homem que não estava ali no oba-oba, que não tinha o que fazer, que tinha a sua vida livre. Não, era um homem comprometido, tinha muitos compromissos, tinha muitas responsabilidades. Era um homem rico, sim, mas era um homem que tinha suas responsabilidades ali. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e o purificava. Você tem chamado os seus filhos e orientado eles a seguirem o caminho correto? Ou quando os seus filhos, de repente, dão uma escorregada, age errado, você só cobra, você só critica, você só aponta. Você vê que aqui havia toda aquela festa, aquela reunião de famílias, e Jó chamava: vem aqui agora, meus filhos, senta aqui, que agora nós vamos conversar. Então você vê que era um homem que estava atento. Era um homem que estava de olho ali. Era um homem que não se distraía com seus filhos. Ele estava atento ao que estava acontecendo. E os purificava. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Jó era um intercessor vigilante sobre a vida de seus filhos. Era um pai cuidadoso que se atentava à vida espiritual de seus filhos. Então você vê que Jó era um homem que ele estava atento. Ele não se distraía, ele não se descuidava dos seus filhos. E nós precisamos ser esse pai e essa mãe, ou essa pessoa que tenha esse cuidado com os seus. Você precisa cuidar daquilo que Deus confiou na sua mão. Às vezes você fala: pastora, mas eu ainda não tenho filhos. Pastora, mas eu ainda não sou casada. Cuide então da sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Porque você pode até dizer: mas eu não tenho. Não, então cuida da sua vida espiritual, cuida de você, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Cuida daquilo que Deus confiou nas suas mãos, que é você, a sua vida espiritual. Aqui nós vemos um homem que ele estava ali pronto, atento, vigilante, um homem que cobria aqueles filhos em oração, um homem que não deixava aqueles filhos se distrair, se dispersar. Era um homem que olhava, cuidava, amava aqueles filhos. Porque é muito fácil nós falarmos que nós amamos os nossos filhos, mas amor não é sentimento, é atitude. E tem muitos pais, por não querer tomar atitudes, faz vistas grossas para o erro dos seus filhos. Se acomoda ou se não cai naquela condição assim: ai, mas se eu cobrar, vai que ele fica rebelde. Meu filho, minha filha, se você não se posicionar
em ocupar o seu lugar, dia menos dia, esse filho ele vai se dispersar. Então, o que precisa ser feito, tem que ser feito e ponto. O que precisa ser corrigido, tem que ser corrigido e acabou. Você não tem que ficar olhando ali, com o olhar ali, né, somente por cima, não vendo a realidade da situação. Não, está errado, meu filho. Se você quer continuar dessa maneira, tudo bem, mas você está errado. E muitos, né, falam assim, mas vai que ele se distancia de mim. Nós não podemos implorar amor de filhos, não, tá? Nós não estamos aqui para ficar implorando o amor de filhos. Ai, meu filho, então, para você me amar, eu não vou te corrigir. Não, meu filho, você querendo ou não, por eu te amar, eu vou te corrigir, você gostando ou não. Então, assim, às vezes, né, dá uma sensação que nós somos aqueles pais, né, carrascos, né, que leva tudo no ferro e fogo. Se for preciso, nós somos sim. Se é por amor aos nossos filhos, nós somos sim. Porque Deus corrige aquele que ama. Né? E se nós amamos verdadeiramente os nossos filhos, nós precisamos corrigir. Nós precisamos impor. Filhos têm que ter limite. Filhos, eles precisam saber até onde eles podem ir e até onde eles não vão. Porque senão é algo assim, automático, né? Tudo que eles querem, nós fazemos, nós somos aquela bondade em vida. Não, nós temos limites. Até mesmo com o amor tem limite. O amor não é agir de qualquer maneira, não. O nosso amor, ele tem um limite até que não interfere na vida espiritual. A partir do momento que começa a interferir no espiritual dos nossos filhos, aí não, aí o amor já não existe mais. O amor não é sentimento, aí já é atitude. Aí nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E o Jó, para nós, é um exemplo de um homem, né? Nós conhecemos Jó como um homem perseverante, né? Um homem que perseverou, né? Porém, Jó foi um homem também que nós temos que observar ele como um homem cuidadoso com os seus filhos. Um homem que se colocou na brecha por amor aos seus filhos, que não deixou os seus filhos à mercê da situação, não. Era um homem que estava ali atento. Aí, Ana também foi um exemplo de fé e cuidado com seu filho Samuel. Nós conhecemos a passagem de Ana, que Ana foi uma mulher amargurada, que Ana só chorava, que Ana não se posicionava. Essa passagem nós conhecemos. E aí a Bíblia fala que quando Ana se levantou, a vida daquela mulher mudou. Então, nós conhecemos toda essa passagem, e para mim, essa passagem que Ana se levantou, para mim é uma passagem muito forte, muito importante, que nós vemos o poder de uma mulher quando ela se levanta, o que pode acontecer na casa dela. Mas eu quero pegar esse outro trecho da leitura, no 1 Samuel 1,11, diz assim: então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Você vê que aqui era uma mulher, a Bíblia fala que Ana era uma mulher que estava com a alma aflita. O desejo do coração daquela mulher era ser mãe. Ela queria muito ser mãe, porque ela via Penina sendo mãe, dando filhos todos os anos, né? Uma mulher ali, né, que tinha um útero abençoado, e ela naquela amargura de alma, vivendo aquele momento, aquela situação. Só que Ana sabia que não adiantaria nada Deus dar um filho a ela se esse filho não fosse dado ao Senhor, entregue ao Senhor. E quando Ana orou ao Senhor, ela deixou bem claro: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho ele não vai ser meu.
ele é do Senhor. Por quê? Porque filhos é herança. Filhos é herança do Senhor. Filhos pertencem ao Senhor. E essa mulher, ela teve uma sabedoria tão grande. Ela teve um entendimento tão grande que essa mulher, ela é admirável por ela encaminhar a sua criança tão pequena. E aí no 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela saiu do seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, depois voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações sexuais com Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos teus olhos, disse Eucana. O marido: fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: tão certo como vive meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor atendeu o pedido que eu fiz, pois agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Pois ele foi pedido ao Senhor, então ali o adorou ao Senhor. Nós vemos aqui uma mãe que ocupou o seu lugar e encaminhou bem o seu filho. Aqui Ana poderia ser muito bem egoísta. Ai, mas é meu único filho, eu demorei tanto para ter esse filho, agora eu não quero me desgrudar dele. É meu filho. Filhos, nós temos filhos para serem sacerdotes do Senhor. Nós temos filhos para serem instrumentos nas mãos do Senhor. E ela encaminhou o seu filho ali muito bem. Ana não pensou nela. Ana pensou em cumprir com o propósito. O melhor que eu tenho a fazer é entregar essa criança nas mãos do Senhor. É para que ele possa servir ao Senhor. E nós vemos aqui que Samuel nem questionou. Você vê que Samuel não questionou, não reclamou. Por quê? Ensine o caminho que o menino se deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Você vê o quanto é grande a nossa responsabilidade em conduzir os nossos filhos aos caminhos do Senhor. A responsabilidade é nossa como mãe, é como pai, é como responsável da nossa casa. Essa responsabilidade de encaminhar é nossa. E não adianta nós querermos ir para o caminho mais curto, não.
Oferecer os nossos filhos ao Senhor, existe um sacrifício, mas tem um benefício tão grande. Olha quem foi Samuel. Olha quem esse homem se tornou por ter uma mãe sábia, uma mãe que não era emocional, uma mãe que não deixou se levar por aquilo que ela estava sentindo, pela dor de se distanciar do menino. Mas uma mãe que fez o que era para ser feito, encaminhou aquele menino aos caminhos do Senhor. Será que Ana não teve os seus momentos ali em casa, que chorou? Oh, meu Deus, que saudade do meu filho. Mas ela sabia que aquele menino estava num bom lugar. Eu me lembro que uma das fases, da minha vida, quando eu estava ainda no interior, o Bruno veio para São Paulo para passar um tempo aqui, Gente do céu, misericórdia. Eu chorei 40 dias. O Bruno ficou aqui 40 dias e eu chorei 40 dias de saudade. E eu falava para o Senhor, Senhor, que vergonha. Porque eu tinha vergonha do meu choro, mas eu falava para Deus, falava, Senhor, eu sei que meu filho está no melhor lugar. Eu sei que ele está no melhor lugar. Ele está no lugar que ele tem que estar. É a única coisa é saudade. Mas não vai por mim não, Senhor. Não vai por aquilo que eu estou sentindo. Então, na nossa vida é assim. Nós precisamos encaminhar os nossos filhos conforme a palavra do Senhor. Não é aquilo que eu estou sentindo, não é aquilo que eu estou pensando. Ou, mas é porque eu não quero cobrar, porque vai que eu cobro. Não, você tem que fazer aquilo que é certo. O que é certo? É corrigir, é orientar, é ensinar. É ocupar o seu lugar de mãe, de pai, para conduzir os seus filhos no caminho que precisa ser. É não fazer vistas grossas, não. Não tem que fazer vistas grossas. O que é certo, o que não é, acabou. Tem que seguir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para conduzir os nossos filhos por aquilo que nós sabemos a si mesmo. Não, nós estamos aqui para ensinar e conduzir os nossos filhos pela palavra. Se está na palavra, é isso que nós vamos fazer. Se não está, não, mas é que lá na escola, tem muitas crianças que agem assim. É que lá na minha escola, na escola dos meus filhos, os professores, eles agem desta maneira. Não, nós temos que impor até mesmo nas próprias escolas. Nós precisamos ocupar o nosso lugar na educação dos nossos filhos, na escola também. Não é tudo que eles fazem na escola que nós precisamos aceitar e fazer vistas grossas. Temos que nos colocar na brecha em todas as áreas da nossa vida. Aí em 2 Timóteo 1-5, diz assim, olha, quais são as heranças que você tem deixado para os seus filhos? Heranças hereditárias. Essa semana eu estava ouvindo novamente aquele culto, ainda até falei com a pastora Ana Paula, eu estava ouvindo novamente aquele culto do jubileu. Quem estava aqui naquele domingo que houve um mover, foi em outubro que aconteceu esse culto do jubileu. E assim, eu me lembro da bispa falar, ela citou sobre o Bruno, sobre o João, citou sobre vários, e ela dizia, que os meus filhos, eu estava colhendo coisas na vida dos meus filhos que eram heranças hereditárias de uma plantação boa que eu tinha feito, porque infelizmente lá atrás, um dia, eu também tive uma plantação ruim. E eu colhi dores ali, assim, que eu não tenho nem como expressar, por um plantio errado que eu tinha feito. Porém, eu havia plantado também, depois daquela falha, daqueles erros, uma plantação diferente. E ela dizia, a Cristiane hoje, ela está colhendo as heranças hereditárias. E isso é muito forte para nós, é uma responsabilidade muito grande. Porque assim, essas heranças hereditárias, elas não podem parar. Eu preciso continuar plantando uma boa semente em oração, em renúncia, em resistência, buscando para mim deixar uma herança hereditária boa para os meus filhos. E quando eu li essa passagem aqui em 2 Timóteo 1, que diz assim,
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, exortação à fidelidade. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recomendo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó e na sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Aqui nós vemos uma avó que plantou uma boa semente. Automaticamente, essa mãe, e automaticamente essa corrente foi sendo transferida de geração em geração. De uma herança hereditária, a melhor herança que nós temos para deixar para os nossos filhos, não é uma conta bancária, não são bens materiais, não é o carro do ano, não. A melhor herança para nós deixarmos para os nossos filhos é a nossa fé. É os nossos filhos olhar para nós e falar, olha, sabe a minha mãe? A minha mãe perseverou nisso, e ela venceu. Sabe quando chegarem ali a vinda dos seus netos, para aqueles que já são avós, aquele neto olhar e falar, sabe a minha avó, a Maria? Nossa, ela era uma mulher de tanta fé. Ela era uma mulher de tanta oração. Ela era uma mulher que ela não parava de orar. Ela estava sempre ali, orando nas madrugadas, intercedendo pelo meu pai. E hoje, e por mim, e hoje eu estou aqui para contar essa história. Então essas são as heranças hereditárias que boas condutas deixam para os nossos filhos. Então, se posicione na sua casa. Ocupe o seu lugar na sua família. Não deixe as distrações entrar no seu lar e roubar a sua casa, roubar a sua família, roubar o seu casamento. Casamentos têm sido roubados também por distrações, por você não se atentar aos pequenos sinais. Filhos, né? Você não se atenta aos pequenos sinais. Quando você vê, já está ali uma cratera enorme. Não, nós não podemos mais nos distrair. Nós precisamos nos posicionar, ocupar o nosso lugar na nossa casa, na nossa família, como um canal de intercessores, de pessoas que oram, que intercedem, que mostram com obras. Porque não adianta você cobrar se você não for essa pessoa. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos. Eu gostaria que neste momento você levasse o seu pensamento em Deus. É um momento que nós precisamos nos atentar à nossa casa e à nossa família. Não é tempo de descansar. Eu posso dizer para você que não é tempo nem de dormir muito. Porque o mundo já é do maligno. O mundo já foi dominado. Ainda outro dia, né, que agora que eu estou ficando na escolinha, né, mais vezes, uma das crianças queriam assistir um desenho, e eu disse para eles, falei, olha, a tia não vai pôr, porque a tia nem sabe se esse desenho é de Deus, eu vou buscar informações, depois eu coloco. Aí uma criança falou assim para mim, tia, minha mãe não está deixando mais eu assistir esse desenho. Tá.
Aí a mãe chegou para pegar a criança, né? E eu ainda falei, mãezinha, ó, eles queriam que eu colocasse esse desenho, mas eu não tô tão informada sobre este desenho. Então eu não sei se esse desenho realmente é de Deus. Eles falaram para mim que eles não estão mais assistindo porque você não está deixando. Aí a mãe disse assim para mim, sabe por quê, pastora? Era um desenho muito saudável. Só que agora eles mudaram a voz do personagem. Agora eu não me lembro se mudou para uma voz feminina ou para uma voz masculina. Então você vê que eles mudam os valores de uma forma tão sutil e a gente às vezes não entende, não percebe. Então assim, o desenho que tinha uma voz, eu não sei se era masculina ou feminina, eles inverteram a voz daquele desenho. E aí, se você não se atentar, isso são distrações. Se você não se atentar, as nossas crianças vão crescendo ali num ambiente que às vezes eles acham que é normal. Ah, é normal. É normal um ali ter uma voz que era feminina e agora ser masculina. O que tem? É normal. Os valores vão sendo mudados. Então, não. Nós precisamos nos atentar à nossa casa. Pastora, mas na minha casa é somente eu que oro pela minha casa, que eu oro pela minha família, né? O meu marido ou a minha esposa, eles não querem esse comprometimento. Faça você. Alguém precisa se levantar naquela casa, naquela família. Você sabe por quê? Porque quando a casa cair, você vai sofrer. A dor vai vir sobre você. E você não pode permitir. Você tem que estar ali como atalaia, como coluna, como o esteio da sua casa, ali de mãos erguidas, orando, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pelo seu casamento, intercedendo por você. A Bíblia mesmo fala, não vos canseis de fazer o bem, pois no tempo certo você vai colher, se você não desfalecer. Muitos têm parado no meio do caminho. Alguns oram por um tempo e por não ver um resultado, o qual gostaria para. Nós não podemos parar. Os nossos filhos é responsabilidade nossa. Não adianta nós querermos jogar a responsabilidade para outra pessoa. Nós vemos aqui que Lloyd, ela foi uma mulher de fé. E Timóteo é fruto de orações que foram feitas lá atrás. E aí a sua mãezinha Eunice ali também seguiu o mesmo caminho. E automaticamente Timóteo também. Aí eu pergunto para você. Você está passando esse cajado para os seus filhos? Esse cajado de fé, de oração, de esperança? Ou quando chega em você, por você não se posicionar, fica por ali? Seus filhos crescem filhos dispersos, distraídos, não temendo ao Senhor, agindo por si mesmo. Não. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para os seus filhos. Mas você quer os seus filhos ali, seguindo à risca os caminhos do Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro que somente assim serão bem-sucedidos. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero que você apresente a sua casa, apresenta a sua família, seus filhos, netos, seu casamento. Você que sonha em se casar, apresenta aí a sua vida ao Senhor. Você que está orando de repente por alguém, não sei qual é, né, o seu propósito nesta tarde, né? Qual é o seu propósito de oração? Mas você vai orar e você vai pedir para o Senhor: Senhor, não me deixe enganado, não me deixe distrair. Coloca a luz nas minhas trevas. Se tem algo dentro da minha casa que eu não tenho visto, que eu não tenho conseguido enxergar, me mostra, porque eu quero lidar. Porque nós precisamos lidar, nós não podemos deixar passar. A mentira não pode prevalecer dentro da nossa casa. A pornografia, as distrações, o comodismo, o emocional. Não. Isso não pode permanecer dentro da nossa casa. Então fala com Deus neste momento. Fala com Ele. Coloque luz
luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que. Fala isso para Deus, fala: Senhor, não importa o que eu tenho que mudar, não importa o que eu preciso fazer, mas eu quero agradar o Senhor na minha casa, eu quero agradar o Senhor onde eu trabalho, eu quero agradar como mãe, como esposa, eu quero agradar o Senhor. Fala para Ele, fala isso para Deus. Aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, neste momento, meu Deus, eu oro, meu Pai, em favor de cada um que está conosco, meu Pai, nesse momento. Senhor, visita os lares, meu Pai, visita as famílias, visita esta mãe, meu Pai, que tem orado por seus filhos, este pai, este marido, esta esposa, esta pessoa que tem orado, meu Pai, em favor da sua vida, Senhor. Senhor, e que o Senhor possa colocar luz nas trevas, Senhor, e que ela veja o que precisa ser visto, meu Pai, e que ela não venha fazer vistas grossas, Senhor, em nenhuma área da vida dela, Senhor, que ela possa se levantar, meu Pai, como Ana se levantou e encaminhou, meu Pai, Samuel aos caminhos do Senhor, meu Deus, porque não é os nossos caminhos, meu Pai, é os caminhos do Senhor, não é as nossas vontades, meu Deus, mas é a vontade do Senhor. Então ajuda, meu Pai, esses pais a se posicionarem, meu Pai, no lugar que precisa, em favor dos seus filhos, por amor aos seus filhos, meu Pai, que nenhum pai, que nenhuma mãe venha ceder, meu Pai, ou venha implorar o amor de filhos, meu Pai. Não, Senhor, nós não estamos aqui para implorar amor de filhos, mas nós estamos aqui, meu Pai, para ensinar o caminho certo, o qual os nossos filhos têm que seguir. Então visita agora, Senhor, a cada um, visita as nossas crianças, Senhor, onde elas estiverem, cubra as nossas crianças, meu Pai, com Teu sangue. Senhor, muitas crianças, meu Pai, têm sido seduzidas pelo mundo, têm sido distraídas, meu Pai, desde pequenas. Então guarda a mente, guarda o coração, livra, meu Pai, os nossos adolescentes, meu Pai, da pornografia. Senhor, livra, meu Pai, os nossos adolescentes, meu Pai, de desejos malignos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, meu Pai, por nossos filhos, nós oramos pelas famílias, nós oramos, meu Pai. Senhor, eu oro, meu Pai, pelos pais. Senhor, fortaleça esses pais, meu Pai, sustenta cada um deles, Senhor, que eles tenham sabedoria, meu Pai, para lidar com seus filhos, meu Pai, que eles tenham visão, que eles tenham discernimento, meu Pai. Honra, meu Pai, esse pai de família que tem lutado todos os dias para trazer o suprimento para dentro dos lares. Honra esta mãe, meu
meu Pai, esta mulher que às vezes trabalha fora e chegando em casa, meu Pai, tem que lidar com os afazeres da casa. Senhor, que cada um deles tenham, meu Pai, a sabedoria, meu Pai, de discernir que eles precisam sim, meu Pai, trabalhar, mas, meu Pai, a prioridade deles é a família, são os filhos. Que mais pais, meu Pai, se posicionam em dar atenção aos seus filhos. Que mães, meu Pai, sejam mães atenciosas, meu Pai, com os seus filhos. E se porventura ainda existe, meu Pai, aquele pai, aquela mãe que diz, meu Pai, porque, meu Deus, tem mães e tem pais que não conseguem dar um abraço nos seus filhos, não conseguem dar um beijo, ainda há uma barreira, ainda há algo que impede, Senhor, que essas barreiras caiam por terra, meu Pai, em nome de Jesus, e que esses pais, meu Pai, consigam amar, abraçar, beijar os seus filhos, porque muitas vezes, meu Pai, a única coisa que um filho quer é um abraço do pai, um abraço da mãe, é uma atenção. E os pais também, meu Pai, os filhos também, meu Pai, porque tem filhos que já têm consciência do que é certo e do que é errado. E ao invés de ficar julgando os seus pais, apontando os defeitos, que filhos também se posicionem como um canal de bênção, de intercessores por seus pais e oram por eles, para que o Senhor coloque luz nas trevas, para que eles vejam os erros que eles estão cometendo. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, abençoe as famílias. Senhor, a família foi a primeira instituição criada pelo Senhor, e o Senhor prioriza as famílias. Então visita os lares, visita as famílias. Se há, meu Pai, famílias em divisão, meu Pai, se há famílias em separação, Senhor, arranca esse espírito de divisão e de separação e coloca a paz, meu Pai, dentro dessa casa. Coloca a união, coloca, meu Pai, o entendimento entre os casais, entre os filhos, entre os pais. Meu Pai, coloca a paz, meu Pai, nessas famílias. Senhor, eu quero abençoar a cada um que está conosco. Senhor, eu abençoo a cada uma dessas crianças que estão neste altar. Aqui nós temos fotos, meu Pai, e essas crianças representam o futuro da igreja. Elas são a nova geração. E que essas crianças cresçam no temor do Senhor. Que os pais tenham esse entendimento, meu Pai, de ensinar o caminho certo. Que renuncie a si mesmo, por amor aos seus filhos, para conduzi-los no caminho certo. Eu abençoo a cada uma das nossas crianças onde elas estiverem. Mães que têm orado por mudanças na vida dos seus filhos. Filhos que de repente já se casaram, já estão formando as suas famílias. Meu Pai, que cada mãe, cada pai não deixe de orar e interceder, mas que continue orando. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu abençoo a vida, meu Pai, dessa mãe, desse pai que tem orado por curas, que não aceitam diagnósticos, meu Pai, que foram, meu Pai, sentenciados sobre a vida dos seus filhos. Não, Senhor. Que ninguém, que nenhum nem outro venha aceitar, meu Pai. Mas que essas mães, que esses pais se levantam como um canal de cura, meu Pai, sobre a vida dos seus filhos, abençoando e declarando a cura sobre a vida dos seus filhos, não tomando posse, não aceitando os diagnósticos, as sentenças, mas crendo no Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor derrame uma bênção especial, no nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.